Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o que estamos trazendo neste programa, neste domingo, é a Assembleia Geral dos Servidores do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça recebeu do orçamento deste ano em relação ao ano passado mais 2 bilhões de reais e deve à reposição salarial dos servidores mais de 31%. Não é aumento, não, é reposição da inflação e concedeu só 6%. Claro, os servidores não estão aceitando e por isso farão uma paralisação de um dia na próxima semana. Então não perca, veja o que foi discutido na Assembleia Geral dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá! E nós convidamos o Gianazzi, especialmente para ele falar o que aconteceu com essa questão dos militares e também da audiência que tivemos, que rejeitou o aumento de custas, né? Rejeitou na audiência pública o aumento do regimento de custas. Bom dia, servidores, servidoras do Judiciário. Quero parabenizar vocês pela luta, pela campanha salarial. Cumprimento aqui todas as entidades representativas dos servidores do Judiciário. E rapidamente, antes de começar, porque hoje é dia de Assembleia, né? Eu estou aqui como dando um informe antes do início da Assembleia, porque a Assembleia é soberana para tomar as decisões sobre os rumos da campanha salarial e do movimento. Enquanto parlamentar, só faço aqui uma rápida saudação e também passo alguns informes importantes para vocês, até para vocês terem informações para poder negociar, né, com o presidente do Tribunal de Justiça. A primeira, nós estamos com o maior orçamento da história do Estado de São Paulo. São 317 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o TJ também tem o seu maior orçamento da história, que já gira em torno de 15 bilhões de reais, né? Então, hoje não falta dinheiro nos cofres do Estado de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. E tem mais um ainda que eu quero destacar aqui. O governo estadual está canalizando, entregando, transferindo desses 317 bilhões de reais, aproximadamente 80 bilhões, não milhões, estou falando sempre aqui em bilhões, né? 80 bilhões para os grandes grupos econômicos, muitos deles sonegadores da dívida pública estadual, né? 80 bilhões para os grandes frigoríficos do estado de São Paulo. Não estou falando de frigorífico de esquina, não, do interior ali, estou falando da Sadia, né, que deve já bilhões de reais também aos cofres públicos, para empresas de telefonia, como a TIM, que é devedora dos impostos, porque ela tem um abatimento, mas o pouco que ela tem que pagar, ela não paga, e é devedora e é caloteira da dívida. Então, o que eu estou dizendo é que tem dinheiro. Primeiro ponto que é bom vocês entenderem, e que nós, enquanto servidores públicos, temos que disputar esse orçamento, porque o lado de lá está disputando, está vencendo e levando o orçamento. Segundo ponto, nós estamos tendo também campanhas salariais de várias categorias profissionais. A data base do funcionalismo estadual já foi dia 1º de março, né? Nós já estamos há 2 meses da data base e algumas categorias estão em luta. Vocês acompanharam agora, estão acompanhando, talvez ela venha, presidente da Fundação Casa. A Fundação Casa entrou em greve. Agora, eu acompanhei todo o processo, estivemos lá, porque o governo só está dando 6%, estava dando 5%. A categoria fez a primeira mobilização, o governo deu uma recuada, agora está dando 6% para a Fundação Casa, mas ela entrou em greve, a Fundação Casa está em greve também, fazendo a sua reivindicação, a sua mobilização. O governador apresentou um projeto de lei agora complementar, o PL 75/2023, dando reajuste salarial apenas para as 2 polícias, a militar
e a civil, deixou até a Polícia Penal de fora, os servidores do sistema prisional, né? O nosso querido Jabá, eles ficaram de fora. Ele disse que encaminhará outros projetos para a Assembleia Legislativa para as outras categorias profissionais, mas até agora não aconteceu nada. Eu queria destacar que ele deu um reajuste para a Polícia Militar na média de 20%. Isso é importante, mas tem categoria dentro da Polícia Militar, faixa que vai chegar a mais de 30%. Tem um escalonamento dentro da categoria. Tem muita contradição nesse projeto, mas ele deu ali no mínimo 20% para a categoria. Polícia Civil menos, tá? Ela está revoltada e com razão, porque ela foi marginalizada dentro desse projeto. Também eles estão, mas na média foi isso, 20%. O TJ só está dando 6% por enquanto para vocês. Eu sei que a publicação de vocês é bem superior a isso. Eu tenho acompanhado a luta dos servidores do Tribunal de Justiça. Vocês estão com a defasagem salarial histórica. Destaco ainda que aquele PLC 30 está lá na Assembleia Legislativa de 2013. Ainda o Milito tem falado muito sobre esse projeto. Ele está aprovado já em todas as comissões. Aquele da dívida histórica de 10,15%, se eu não me engano. 10,5%. Aquele projeto, gente, já foi aprovado em todas as comissões. Eu consegui aprovar, na época, um regime de urgência. Ele está em regime de urgência, ele pode ser pautado a qualquer momento. Mas qual a importância dele? Ele reconhece a dívida, uma das dívidas com os servidores do TJ, porque o projeto foi encaminhado pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, isso é importante. Enfim, eu vim aqui mais para passar essas informações para vocês, manifestar o nosso total apoio, parabenizar a mobilização de ontem. Acompanhei várias regiões do interior paulista, da Grande São Paulo, da Baixada Santista e da capital. Aquela mobilização foi muito importante. Nós estamos repercutindo essa mobilização na Assembleia Legislativa. E, por fim, o último tópico aqui, a Assembleia Legislativa voltou a debater aquele PL 752, que inicialmente prejudicava os oficiais de justiça e que aumenta as custas. Então, o presidente do TJ foi à LESP na semana passada e foi pedir para que o projeto fosse pautado, mas há uma grande mobilização, sobretudo dos advogados. A OAB está mobilizada contra, porque, embora ele tenha já, importante, ele encaminhou, de fato, uma mensagem aditiva retirando os oficiais de justiça, aquele desconto. Ele mandou, mas o projeto não foi aprovado ainda, não tramitou pelas comissões, e agora a grande oposição a ele é dos advogados, né, estão bem mobilizados. Então, para nós somos contra, porque aumenta as custas judiciais para a população, ele vai criar uma crise imensa aí para a população. Mas eu acho difícil ele ser aprovado, porque é um projeto muito antipopular. Então, não tem nada certo, viu, Góes, sobre esse projeto. Ele está ainda em debate na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, gente. Boa campanha salarial e boa Assembleia para vocês. Obrigado. Nós estivemos lá na audiência pública sobre a questão das custas e também somos contra as custas, por dois motivos. Um, o que vai acontecer com a população. E dois, mais importante para nós do Judiciário, é que sem mostrar aonde vai gastar esse dinheiro, como aonde vai gastar os 2 bilhões, nós não podemos aprovar mais nada, deixar aprovar mais nada para o Tribunal de Justiça. Entendeu? Essa é uma pressão importante que a gente tem que fazer. Percebe? O tribunal tem que dizer aonde gasta o dinheiro. 2 bilhões são 2 bilhões. Entendeu? E o que ele quer, para que ele precisa mais dinheiro das custas agora, nesse momento? O momento que está todo mundo com problema financeiro, tá certo? Então, ele tem que dizer, mostrar para a gente. Por isso que a gente fala, queremos mesa de negociação. O que seria a mesa de negociação? Vai fazer o orçamento, chama as entidades que representam os servidores para ajudar a fazer o orçamento. Depois nós vamos na Assembleia discutir o orçamento, porque o governador cortou 50%. E depois, a execução. O alemão sempre falou isso, sabe bem disso. Se nós não sabemos como é que é executado o orçamento, o tribunal faz o que quer com o dinheiro.
né? Distribui até sorvete para o juiz, se quiser. Tá certo? Então é isso, gente. Obrigado, Janás. Nós temos que pressionar o tribunal. Interessante parar horas como parou agora. Interessante. Para construir o movimento com os servidores. Interessante parar 1 dia, 2 dias, para construir o movimento. Mas nós temos que descobrir forma de pressionar o tribunal. Veja bem, as horas que nós paramos ontem deve acontecer sempre. Foi ótimo para a nossa construção. Só que para a pressão do tribunal, não. Os advogados sabem que acaba essas 2, 3 horas, a gente põe o serviço em dia. Quando para 1 dia, no dia seguinte a gente põe o serviço em dia. Para o tribunal é o seguinte, ele desconta e ainda fica com o dinheiro. Quem vai pressionar? Os advogados. Na nossa greve de 6 meses, a última que teve, muitos escritórios vieram para o tribunal porque fechou o escritório. Quem vai pressionar é a OAB. Então, nós temos que fazer uma forma de pressionar o Tribunal de Justiça. Obrigado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Assembleia de hoje. Antes de iniciarmos a Assembleia, diante do ocorrido na última Assembleia, neste mesmo local, as entidades reunidas, Comando de Mobilização, decidimos que daríamos oportunidade ao senhor Wagner, presidente do Sindicato União, a prestar uma retratação do último problema ocorrido aqui. Então, fica aqui com a palavra o Wagner. Nós tomamos essa iniciativa porque sabemos que todo ser humano ele erra. E o ser humano, quando ele erra, ele tem que reconhecer. Houve uma questão inequívoca, foi uma questão muito inequívoca mesmo, quando nós mencionamos aqui situação contra o servidor público e contra os servidores que estavam presentes. E eu quero aqui me retratar, dizendo principalmente para o servidor, que é o Márcio que está ali, por favor, ô Márcio, se você entender que eu estou me retratando para você também, você é servidor como eu. E eu quero dizer para você, Márcio, que nós, servidores, não somos inimigos de ninguém. Pode haver oposição, que essa o servidor não é inimigo. O maior inimigo nosso é aqueles que estão na gestão dos nossos direitos, que estão cortando o nosso direito. Então, me retrato a todos aqui e, por favor, entenda que eu também sou humano e eu também erro. E foi um inequívoco muito grande. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Wagner. E aqui, em respeito à democracia, como o Márcio ele foi citado na ocasião anterior e também na data de hoje, também fica aqui o tempo de 2 minutos para o Márcio. Bom dia a todas e todos, sou o Márcio, sou da direção do Sindigesp, também participo da CSP com Lutas Estadual, Central Sindical e Popular, sou escrevente do prédio MMDC, enfim. Eu preparei uma nota de repúdio para, caso Wagner não fizesse uma retratação hoje, né? Eu vou ler até para que as pessoas possam entender o que aconteceu e, enfim, e encerro com essa nota. Tudo bem, gente? Moção de repúdio. Nós, trabalhadoras e trabalhadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reunidos em assembleia, repudiamos o comportamento e falas do senhor Wagner José de Souza, presidente do Sindicato União, que na assembleia realizada em 15/4/2023, em debate a respeito da publicação de editais de convocação das nossas assembleias, defendeu que trabalhadores não poderiam opinar a respeito, apenas dirigentes de entidades, e dirigiu a expressão cálice ao plenário que protestava contra a sua fala. Por meio desta nota, além de repudiar as atitudes e falas absurdas em questão, reafirmamos que, entre nós, trabalhadoras e trabalhadores do TJSP e nas nossas assembleias, não admitimos qualquer espécie de prática antissindical, autoritarismo ou elitismo, seja de quem for. Nos nossos espaços de discussão devem prevalecer a democracia, a garantia e liberdade de expressão e opinião, dentro das regras gerais das assembleias.
além de autodeterminação, já vai terminar, além da autodeterminação das trabalhadoras e trabalhadores diante de práticas burocráticas, especialmente aquelas que criem obstáculos ou impeçam o desenvolvimento normal das nossas lutas. Sou Ângela, oficial de justiça do Fórum de Itaquera. Quando tua alma cansada fraqueja, Eduardo Alves da Costa. Percorreste boa parte do caminho e agora, sentado à beira do teu destino, já não tens força para concluir a jornada. Desperta o herói que foste em tua infância e deixa que ele guie teus passos no momento em que tua alma cansada fraqueja. Só ele te poderá levar para além dos limites do teu último sonho. Agora eu quero falar uma poesia da Gioconda Belli. Ela é poetisa e romancista nicaragüense. Quero uma greve onde vamos todos, uma greve de braços, pernas, de cabelos, uma greve nascendo em cada corpo. Quero uma greve grande que até o amor alcance. Então, nós tivemos o dia 5, né, como um dia histórico da nossa categoria, porque a gente nunca tinha feito uma mobilização dessa forma. Nós já fizemos várias greves, tá? Só nesse século, nós fizemos 3 greves, né? 2001, 2004, 2010. Mas um movimento como foi... Fizemos quartas de luta, todo mundo lembra que a gente tirava foto nas quartas de lutas, mas um dia que tivesse paralisações foi a primeira vez, né? Então, é uma categoria que está aprendendo no caminhar da luta, né? Mas o que nós avaliamos, né, dos 110 prédios que a gente tinha registrado, que tinham marcado uma paralisação, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a maioria fez, né? A grande maioria fez, e além da maioria ter feito, nós tivemos muitas iniciativas dos próprios trabalhadores, onde a gente não conseguiu chegar, porque é muito grande, né, o Tribunal de Justiça, o pessoal fez por iniciativa própria. Então, tem prédios, por exemplo, na capital, que o pessoal se mobilizou. É lógico que eles estão nos grupos, né? Nós temos os grupos nas redes, WhatsApp, sites das entidades, Instagram, Facebook, o pessoal tem acompanhado. E fizeram paralisações por iniciativa dos próprios trabalhadores ali naquele local. Isso aconteceu na Lapa, por exemplo, né? Fizeram uma paralisação, não tinha ninguém de uma entidade lá ajudando na coordenação, Barra Funda fez, sem ter... a gente foi lá, evidentemente, mas eles fizeram por conta própria, assim, foi muito interessante. No interior também deve ter ocorrido esse tipo de paralisação que o próprio pessoal foi se organizando, vendo o que os outros estavam fazendo e fizeram. Então, a avaliação que nós fizemos que é muito positiva. Esse dia foi muito importante e marcou assim uma data histórica da nossa categoria. Por que que nós chegamos nesse dia? Porque tudo que nós fizemos com relação ao tribunal, que era necessário fazer numa campanha, nós fizemos. Preparamos uma pauta, aprovamos a pauta em assembleia, protocolamos a pauta, tanto prioritária como geral, demos um prazo para o tribunal responder, e o tribunal só fez uma reunião conosco, com as entidades, e o presidente ficou 15 minutos, saiu, vocês já sabem disso. Aí o alemão pediu para ele ficar mais 15, ele ficou, mas foi embora. Não há negociação, como o Gozzi falou, não há negociação. Então, nós paralisamos ontem como um alerta para o tribunal, dizendo, ó, a categoria está indignada, a categoria está descontente com a política de gestão do tribunal e a política salarial do tribunal, e está dando essa demonstração, e ontem foi um dia importante para demonstrar isso para o tribunal. Muitas pessoas perguntaram, mas o tribunal sabe o que nós estamos fazendo? Sabe, claro que sabe. Ele faz o controle das redes, principalmente Facebook, aquelas redes mais abertas, não tanto o WhatsApp, mas o tribunal controla as redes. Ele sabe o que está acontecendo exatamente. E nós fizemos ofício para o tribunal avisando que a gente ia fazer essa paralisação. Então, foi tudo que a gente podia fazer em termos legais de pressão para o tribunal atender e fazer a mesa de negociação, nós fizemos. E o tribunal não atendeu. E, no entanto, anunciou os 6%. Era 3,5%, aí foi conversar com o governador, chegou a 6%,
que está muito aquém daquilo que a gente está pleiteando, justamente, que são os 31,82% desde 2002. Então, a avaliação foi essa. Em cada prédio, as propostas foram diferentes, né? Saímos na mídia, por exemplo, o pessoal da Baixada Santista conseguiu furar o bloqueio da grande mídia, saímos tanto na tribuna como no jornal lá, o G1, né? É um jornal que, até que o repórter explicou muito bem, tá? Ele pegou o que vocês falaram e repetiu muito bem. Então, a gente conseguiu ter uma visibilidade maior, né, que é importante, e uma capilaridade maior também, porque a gente conseguiu chegar em mais de 100 prédios com algum tipo de paralisação. Então, foi muito positivo. Cada prédio teve uma proposta diferente, que depois a Fernanda vai... Opa! A gente fez mais ou menos um compilado, um resumo das propostas que surgiram. Cada prédio fez um tipo de proposta. Alguns não fizeram, mas outros fizeram. Teve regiões que teve proposta diferente da outra, mas a gente vai estar colocando, no segundo momento, todas as propostas que surgiram, e os companheiros e as companheiras que estão aqui podem complementar, pedir a palavra para complementar. Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Milito. Só em complementação aqui ao que o Milito falou, o que todas as entidades, todo o pessoal que participa do comando de mobilização percebeu paralisações diante desse ato de manifesto que nós tivemos na data de ontem, é que, em primeiro lugar, o servidor ele está consciente que o Tribunal de Justiça não deve apenas os 6% que ele anunciou, e sim, como dito pelo Milito, cerca de 32%. Se ele concedeu esses 6%, que nada mais fez do que cumprir a lei, ele ainda deve ao servidor 26%. Ou seja, cerca de 1/4 do nosso salário está sendo corroído mês a mês. E o servidor tem consciência disso. Quando nós passamos pelas comarcas, quando nós passamos pelos fóruns, o servidor tem a consciência que, além dos 26%, que é apenas perda inflacionária, existe algo muito mais grave, que é a perda do poder de compra. E esse cálculo ele é muito mais complicado, muito mais complicado. E o servidor sabe que há 8, 10 anos, quando ele ingressou no Tribunal de Justiça, ele tinha um padrão de vida e ele prestou o concurso visando uma melhoria na sua condição de vida, e passado 10 anos, o servidor hoje está se valendo de empréstimos consignados. Nós aqui, da Pateja, exemplo de todas as entidades aqui, e eu posso perguntar isso com a maior segurança do mundo para todos os representantes de entidades, que uma das perguntas que nós estamos tendo que responder constantemente nos últimos dias é: quanto tempo leva para atualizarem o portal do consignado? Ou seja, o servidor ele está com um salário tão arrochado, está com uma situação tão complicada, que esses 6% que o presidente do tribunal concedeu a nós, servidores, o servidor está na expectativa de fazer um empréstimo, não para comprar as suas necessidades, e sim para pagar a prestação do empréstimo anterior. Foi o que nós sentimos dos servidores. O servidor está descontente, o servidor ele está disposto a se mobilizar, o servidor ele está disposto a lutar. E cabe a nós todos, hoje, nessa Assembleia, dar a direção para esses servidores. Muito obrigado. Sou João Carlos, sou escrevente da Comarca de Santos. Eu queria passar um relato do que eu tenho visto nos nossos prédios, né? Muita gente nem sabe que tem greve, tem a mobilização. Então, está havendo um pouco de falta de comunicação, não na nossa comarca especificamente, porque a Sojubes tem feito um bom trabalho lá, mas a gente conversa online, outras pessoas também, pelos grupos do Facebook, a gente percebe que nem sabem o que está acontecendo. Outras fingem que não sabem, porque não querem participar ou têm medo. E no nosso prédio também tem aquele pessoal que fica esperando pelos outros. E vocês aqui, que são dirigentes das associações, eu quero mandar um recado bem importante para vocês.
muita gente não participa porque não tem confiança no nosso modelo de representação. São muitas associações, eu acho que é um exagero, é desnecessário, certo? Então, eu estou me dirigindo especificamente aqui para o Wagner, porque é o presidente da nosso Sindicato União, que é o que oficialmente nos representa. Eu tenho 15 anos no Tribunal de Justiça. Quando eu entrei aqui, a primeira greve foi em 2010, eu estava em estágio probatório, e eu entrei na greve porque eu vim da indústria, trabalhei em transporte... Colega, neste momento é a avaliação. Tá, não, A avaliação da ok. paralisação de ontem. Então, eu vou falar por que não tem adesão nas paralisações. Eu estou fazendo uma linha de raciocínio para chegar por que não há essa adesão. Porque o modelo de vocês está ultrapassado. Vocês se perpetuaram no poder, não têm interesse em fazer alteração. Muita gente não quer participar porque não confia em vocês. As pessoas falam, eu não vou entrar na greve porque eu não tenho uma confiança nesse modelo. Tem gente que está 30 anos no poder. Quando eu entrei aqui, falaram que a gente poderia se associar ao Sindicato União e, depois de um tempo, participar da votação. Eu não sei como que é o critério de vocês. Disseram que são 10 anos para poder participar da diretoria, para se candidatar. Então, tá bom, eu vou já concluir. Então, que faça uma alteração, se vocês tiverem esse interesse de verdade mesmo, porque a categoria não participa da greve por culpa de vocês. Eu sei que tem muita gente bem intencionada aqui, mas está na hora de mudar. Vocês precisam ver que não está funcionando, o mundo mudou. Essas assembleias demoradas que vocês fazem, ninguém quer mais saber disso. Quem está online, daqui a pouco desliga o equipamento, porque eles querem tudo rápido. Se você põe um texto muito grande, a pessoa lê o primeiro parágrafo e depois não quer ler mais. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e que traz sempre notícias sobre cidadania e serviço público para você. Até o nosso próximo programa.